Eu quero dizer para você que o Deus a quem nós servimos é um Deus especialista em recomeços. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos essa verdade refletida em todas as histórias, em todos os momentos, em todas as intervenções de Deus. Nós encontramos essa verdade muito clara de que Deus ele é especialista em recomeços. O texto diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, todos os dias pela manhã, Deus ele te dá a oportunidade de recomeçar e você nem percebe. Todas as manhãs você tem a oportunidade de começar a fazer algo diferente, de começar a pensar diferente, de começar a plantar uma semente diferente, de começar a ter atitudes diferentes. Nós temos medo de recomeçar, porque nós não temos o hábito de aprender com nossos erros e com as circunstâncias com as quais nós vivemos. Nós não temos o hábito de aprender com as dificuldades, nós apenas sofremos com as dificuldades. E quem não tem a capacidade de aprender com as dificuldades, acaba tendo medo de recomeçar, porque por não ter aprendido, tem medo de cometer o mesmo erro ou de viver a mesma circunstância. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários recomeços. E recomeçar nem sempre é fácil. Após uma queda, seja ela por qual motivo for, leva-se algum tempo para se levantar, dependendo da gravidade. O tratamento, as escoriações requerem um cuidado. Contudo, queridos, é fato que chega o tempo de começar novamente. Se nós olharmos para a nossa vida é marcada por recomeços, mas às vezes a gente não percebe. Na verdade, sempre nós estamos recomeçando. Quando você muda de emprego, ou quando você simplesmente troca de uma função dentro do teu trabalho, é um recomeço. Quando você, por algum motivo, se desvia do caminho de Deus para a sua vida, ou você simplesmente negligencia a sua vida espiritual, retomar essa caminhada nada mais é do que um recomeço. Quando a gente olha para a nossa realidade no dia a dia, nós percebemos que tudo é um recomeço. Quando você casa, é um recomeço, você vai viver uma nova vida. Você precisa recomeçar, você precisa aprender novas coisas, novas maneiras de lidar com os desafios que a vida de casado vai trazer. E assim a gente vai recomeçando. E esse texto ele deixa muito claro que o recomeço é uma graça, é uma grande dádiva que o Senhor Jesus nos oferece, através de quê? Das suas misericórdias. Porque se não fosse a misericórdia dele, não havia recomeço. Porque todos nós falhamos, em algum momento todos nós caímos, em algum momento todos nós erramos, e quando nós não erramos ou não falhamos, em alguns momentos nós somos derrubados, às vezes por outros e às vezes pela vida, mas o fato é que se nós não aprendermos, nós não desenvolvermos a capacidade de recomeçar, nós nunca vamos chegar no lugar desejado por Deus para nós. Porque é impossível viver essa caminhada aqui na terra sem passar por momentos onde é necessário recomeçar. Mesmo sabendo quem somos, que isso para mim é que é fantástico. Mesmo Deus sabendo quem nós somos. Eu lembro de um filme, não era um filme, era uma série na Netflix, que o cara tinha a capacidade dele gravar tudo o que acontecia. Ele gravava na mente. E quando chegava num determinado momento que alguém dizia para ele assim, não, eu não falei isso. Aí ele pegava o controle, ele conseguia projetar na televisão a cena, lá há anos atrás, a pessoa dizendo que estava negando o que tinha dito. Eu digo, meu Deus, já pensou se essa tecnologia chega nos dias de hoje? Já imaginou? Mas Deus ele tem essa capacidade de gravar.
Tudo que eu e você fazemos todos os dias fica gravado na mente e no coração de Deus. Mas mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo a nossa natureza, todos os dias pela manhã, Ele aperta o botão restart e Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Isso é graça, isso é misericórdia, que só Ele pode nos dar. As pessoas, por mais que nos amem, chega um momento que a graça, que a misericórdia esgota, acaba o estoque de misericórdia. Muitas vezes a pessoa te perdoa várias vezes, ela te dá a oportunidade de recomeçar várias vezes, e chega um momento que ele diz: agora chega, não dá mais. E por mais que você tenha se arrependido, por mais que você esteja disposto a mudar, por mais que você esteja disposto a fazer diferente, mas nós, seres humanos, a nossa misericórdia ela é limitada. E muitas vezes, por falta de uma oportunidade, pessoas perdem, a oportunidade de, por falta de misericórdia, perdem a oportunidade de dar um rumo diferente às suas vidas. Só que com Deus não é assim. Com Deus não é assim. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor, elas são eternas. A misericórdia do Senhor nunca se esgota. Por isso, se a misericórdia dele nunca se esgota, a capacidade de recomeçar nunca vai deixar de existir. Todos precisamos aprender a recomeçar, para não ficarmos pelo meio do caminho. O Deus da Bíblia, Ele também pode ser chamado do Deus dos recomeços. Ele é especialista em recomeços, e isso faz da nossa vida um ciclo. Nós estamos sempre saindo de um e entrando em outro. Assim é a nossa vida, só que às vezes a gente não percebe. Abraão, ele teve que sair de Ur dos Caldeus para poder recomeçar com Deus, para que Deus pudesse fazer o que Ele tinha para fazer na vida de Abraão e na vida de uma multidão, de todas as famílias da terra, através de Abraão. Ele teve que recomeçar com Deus. Na verdade, o recomeço é a maior oportunidade que Deus nos dá de fazer diferente. Se Deus não permitisse recomeços, eu não estaria aqui pregando para você. Se Deus não permitisse recomeços, você não estaria aí sentado me ouvindo. Você já teria desistido da vida, porque em algum momento você teria chegado à conclusão que não dava mais, que não adiantava mais, que não tinha mais jeito para você. Nenhum herói bíblico, nenhum herói da fé registrado na Bíblia teria sido o que foi se não tivesse tido a oportunidade de recomeçar. O currículo dos heróis da fé está repleto de recomeços. Olha para a vida de cada um dos heróis da fé e você vai encontrar. Olha para a vida de Davi, que foi considerado e chamado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Davi tem no seu currículo adultério, Davi tem no seu currículo uma série de assassinato, Davi tem no seu currículo uma série de erros, de falhas. E chega um momento que Deus olha e diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Por quê? Por causa dos recomeços, por causa da capacidade de recomeçar de Davi, que viveu uma tragédia familiar. Ele abriu a porta e acabou colhendo frutos dentro da sua família, mas ele teve a capacidade de aproveitar a oportunidade que Deus deu para recomeçar. O recomeço na vida de Abraão e de Jacó foi tão profundo que Deus não muda só a história de vida deles, Deus muda o nome deles. Abraão passa a se chamar Abraão, o pai da fé. Jacó, que significava mentiroso, trapaceiro, não passa a se chamar mais Jacó, mas passa a se chamar Israel, que quer dizer príncipe de Deus, porque Deus não queria que eles lembrassem nem do nome que eles tinham antes. Imagine da vida que eles tinham antes. De tão profundo que foi o recomeço na vida deles. E a gente olha para a vida de Abraão, a gente olha para a vida de Jacó, e a gente chega à seguinte conclusão: o recomeço nunca te deixa no mesmo nível, ele sempre te leva
para o nível mais alto. Querida, os princípios do reino de Deus são totalmente diferentes do reino natural. Enquanto que para o homem, um recomeço para o homem significa falta de credibilidade, sabe? Significa dificuldade, significa talvez nunca mais chegar no topo. Para Deus, o recomeço é a oportunidade para Ele te levar para um outro nível. Abraão se tornou Abraão, Jacó se tornou Israel, Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Somente as lutas têm o poder de mudar a nossa identidade interior. Deus falou uma frase no meu coração essa tarde, que ela diz o seguinte: as bênçãos mudam o que temos, as lutas mudam o que somos. As lutas têm um poder de deixar algo na nossa vida que bênção nenhuma tem o poder de deixar. Não despreze o poder das lutas na sua vida. O recomeço não vai te deixar no mesmo patamar, porque você não vai ser mais o mesmo. E quando você não é mais o mesmo, os teus frutos, os teus resultados também não serão mais os mesmos. Houve um recomeço na vida de Moisés. Na verdade, na vida de Moisés houve pelo menos 2 grandes recomeços. Primeiro, quando ele é colocado no cesto e lançado no rio, e ali, quem via uma situação daquela, acabou. Primeiro que havia um decreto que todos os meninos do sexo masculino tinham que ser mortos. Ou ele morria afogado, ou ele morria, como diria o Tiririca, de morte morrida, ou de morte matada. Havia um decreto. Para ele tinha acabado, para muita gente tinha acabado. Mas a filha do faraó encontra ele e decide criá-lo como um príncipe no palácio. Mas aí Moisés vai defender o seu povo e acaba matando um homem e tem que fugir para o deserto. E quando ele pensava que ali era o final dele, que ele tinha um homem que já tinha sido príncipe, agora estava morando como um fugitivo no deserto, sabe, ia terminar sua vida como um peão de cabras, esquecido por todos. Deus levanta ele para se tornar o libertador do povo de Deus do Egito. Recomeço sempre vai ser maior. O recomeço sempre vai te levar para um outro nível. Houve um recomeço na vida de José. José foi vendido por seus irmãos. Ele é vendido pelos irmãos e se torna escravo. Se não bastasse, ele é acusado injustamente pela mulher de Potifar e é lançado na prisão. Moisés teve que recomeçar quando foi vendido. Aí ele já era o homem de confiança de Potifar. E de repente ele é lançado na prisão e ele tem que recomeçar novamente. E a Bíblia diz que aquele que muitos achavam que tudo tinha acabado, depois que ele está na prisão, a Bíblia diz que ele se torna governador do Egito. O recomeço sempre vai te levar para um outro patamar. O recomeço nunca te deixa no mesmo nível. Houve um recomeço na Bíblia que para mim, ele é fantástico. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério. Foi pega em adultério. E naquela época o adultério, a pena era morte por apedrejamento. E os religiosos trazem aquela mulher até Jesus, com a certeza de que Jesus iria condená-la e iria mandar apedrejá-la até a morte. Ei, tem muita gente pensando que acabou para ti. E eles chegam lá. Jesus olha para aquela mulher. Primeiro ele olha para os acusadores, diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando ele levanta a cabeça, não tinha ninguém. E ele olha para a mulher e diz: onde estão os teus acusadores? E ele olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno.
Aí ele fala uma frase que para mim ele diz: agora vá e não peques mais. Ele está dizendo: agora vá e recomece a sua vida de uma maneira diferente. Agora vá e faça diferente. Vá e recomece a sua vida. A lei dizia que tinha que matar, mas Ele é o Deus dos recomeços. Deus dos recomeços. Para a gente finalizar, não que se esgote na Bíblia, mas eu vou citar apenas mais um exemplo de recomeço, que muitos achavam que não tinha mais oportunidade para ele. Pedro, antes de Jesus ser crucificado, Pedro faz juras de amor, e Jesus diz: Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor, você está louco? Estamos juntos, é nós, ó. Toca aí. Jesus é crucificado. De repente os soldados olham e dizem: aquele ali também estava com Cristo. E ele diz: eu nem conheço, nunca nem vi. Nunca nem vi. E quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta e ele lembra do que Jesus tinha dito. E aí o interessante é quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, Pedro não está presente no primeiro encontro dele com os discípulos, e Jesus pergunta: onde está Pedro? Eu imagino que na mente e no coração dos discípulos disseram: casa caiu para Pedro. Ele negou o mestre, ele pensou que o mestre tinha morrido, ele pensou que o mestre ia continuar enterrado, mas o mestre ressuscitou e está atrás dele. Eu imagino que os discípulos já devem ter dito: cara, o Pedro está ferrado. Jesus vai pegar ele, mas né? Você me negou. Eu não falei que você ia me negar. Eu não falei que você não me amava do jeito que você estava dizendo. Agora vem cá que tu vai me pagar. Jesus encontra Pedro. E para a decepção dos discípulos, Jesus olha e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta por 3 vezes se Pedro ama. Ele diz: então, Pedro, recomeça, apacenta as minhas ovelhas. Jesus entrega o que ele tinha de mais importante nas mãos daquele que o havia negado. Ele não dá apenas uma oportunidade de recomeçar, mas ele dá uma oportunidade de Pedro recomeçar, cuidando do que ele tinha de mais importante. Sabe por que ele fez isso? Para não ficar dúvida no coração de Pedro, que Jesus continuava confiando e acreditando nele. Ei, Deus continua confiando e acreditando em você. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa o que a vida fez com você, não importa o que você pensou, não importa o que você falou, Ele continua acreditando em você. Talvez pessoas que você achava que nunca iam deixar de acreditar, deixaram de acreditar, mas Ele não. Ele está dizendo para você: ei, vamos recomeçar. Vamos recomeçar, porque o recomeço nunca é no mesmo nível. E isso tem um motivo, sabe qual é? É porque no recomeço a gente não vai cometer mais os mesmos erros. Tem erros que a gente comete, que quando você vai recomeçar, você diz: não, esse caminho aqui eu já conheço, por aqui eu não vou mais não, que eu já sei o que dá. Quando a gente vai recomeçar, a gente já não começa mais do zero, já tem uma bagagem de aprendizado, de experiências. Por isso a importância de nós não apenas sofrermos com as circunstâncias, mas aprendermos com as circunstâncias. Quem apenas sofre nunca cresce, mas quem sofre e aprende, cresce. O recomeço, ele tem a vantagem da maturidade, que as nossas falhas, ou que as circunstâncias que nós vivemos, às vezes, não por falha nossa, mas como eu falei, às vezes por falha de outras pessoas, ou às vezes por circunstâncias que a vida nos impõe. Isso nos leva a um nível de maturidade diferente. Eu quero que você entenda,
que quando Deus resolve que deve haver um recomeço na minha e na sua existência, a vida ela brota, mesmo que seja em meio à morte. A vida brota, a árvore vai nascer, mesmo que não tenha chuva, mesmo que o solo seja duro, independente das circunstâncias. Quando Ele decide que vai ter um recomeço, o recomeço vai acontecer. A vida vai brotar de novo. Não há situação que Ele não possa reverter, não há inimigo que Ele não possa vencer, não há doença que Ele não possa curar, não há dor que Ele não consiga fazer passar, e não há pecado que Ele não possa perdoar. Isso quer dizer que não existe nada que possa te impedir de recomeçar. Por mais perdida que pareça a situação, lembre, Ele é um Deus de recomeços. Pastor, como é que o senhor tem tanta certeza? Porque Ele fez comigo. E não foi só uma e nem duas vezes, não. Eu não estou aqui hoje porque eu não passei por dificuldades. Quem está com a gente há mais de 3 anos sabe que há 3 anos atrás passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, um problema familiar. Eu estou aqui porque eu entendi que há um Deus, que nele eu sempre vou poder recomeçar. Quando você olhar para alguém alegre, feliz, saiba que um dia já foi triste, que um dia já passou por angústias. Quando você vê alguém sorrindo, saiba que um dia ele já chorou, hoje ele está sorrindo porque ele aprendeu a recomeçar. Quando você vê alguém bem sucedido, lembre que você está diante de alguém que um dia já passou necessidade, que um dia teve que enfrentar dificuldades, mas por acreditar que há um Deus poderoso, que pode mudar qualquer circunstância, conseguiu recomeçar em alguns momentos da sua caminhada e chegar no nível mais alto que Deus tinha para ele. Eu acho interessante que tem um texto da mensagem que parece que o Jorge e a Joelma tinham copiado e colado. Deus falou algo isso para mim. Deus disse que 2019, Deus disse vai começar um tempo na sua vida. Isso Deus começou a falar comigo lá em Campo Grande, quando eu estive no Rio de Janeiro, uns 15 dias atrás, ministrando e sendo ministrado na conferência. Deus disse que chegou um novo tempo, que eu vou te levantar, sabe, que eu vou exaltar o seu nome. E eu comecei a me assustar, porque eu disse, Deus, a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Deus disse os que se exaltam, mas o que eu exalto não. O problema não é Deus te exaltar, o problema é quando você se exalta. E Deus disse, eu vou, sabe por quê? Deus disse, você vai prosperar como você nunca prosperou, para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Porque o nome de Deus nunca vai ser exaltado nessa terra sem antes ele levantar alguém que serve a ele. Como é que as pessoas vão glorificar a Deus? Quando elas olham para alguém. Alguém que é abençoado, alguém que tem uma fé fortalecida. Eu lembro quantas pessoas falando do testemunho da Alifa, de que olharam para a vida dela. Teve gente que disse, eu pensava que era crente. Deus, a única maneira de Deus ser exaltado é quando aqueles que o servem são exaltados, que as pessoas vão olhar e vão dizer, ele está onde ele está por causa da obediência a Deus, ele está onde ele está porque ele serve a Deus, e a glória vai toda para Deus. O nome de Deus não é glorificado através de um derrotado. Quantas vezes você parou na rua para ouvir um conselho de um mendigo? Quem aqui já parou? É, cara, é verdade, tu tem razão. É isso mesmo, eu vou. Não que talvez o mendigo não tenha alguma coisa boa para dizer, o problema é que ninguém para. As pessoas param para ouvir quem tem resultado. As pessoas param para ouvir quem tem fé, quem tem resultado, seja na vida de fé, seja na vida profissional, seja na vida ministerial. Quando você convida alguém para vir ministrar um curso na sua empresa, por quê? É porque o cara quebrou? Não, porque o cara está sendo mais bem sucedido na área dele.
E é assim que Deus vai fazer. Deus está trazendo um ano de 2019 que você vai crescer, você vai prosperar, e a única coisa que vai depender é o teu nível de obediência, porque na tua prosperidade Deus quer que as pessoas olhem e digam: ele prosperou porque ele é fiel a Deus. O problema é que tem gente que não entendeu isso. Tem gente que pensa que Deus coloca ele num determinado lugar para ele ser o bambamã. Sabe de nada, inocente. A única maneira de Deus ser glorificado é através da minha vida e da sua vida. E o nosso nível de fé, de ousadia e de fidelidade é que atrai os resultados de Deus na nossa vida e faz com que o nome dele seja glorificado. Querida, as coisas podem estar fora do seu controle, mas nunca estiverem, nem nunca vão estar fora do controle de Deus. Ele apenas tirou do seu controle para poder recomeçar algo novo na sua vida. Somente para isso. Eu lembro quando os discípulos saem da crucificação, ou seja, havia uma esperança que Jesus era o Cristo, era o libertador. Se criou toda uma expectativa e de repente aquele que era a esperança dele de solução foi morto, pregado na cruz. Os discípulos estão voltando ao caminho de Emaús, depois da crucificação. Tristeza, angústia, frustração no coração deles. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, quando eles estavam caminhando, o próprio Cristo ressuscitado se colocou no meio deles e começou a caminhar com eles. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Sabe, no meio da dor, no meio da luta, no meio da dificuldade, ele vai estar lá, caminhando com você. Os discípulos pensavam que estavam sozinhos. Tem muita gente pensando que está sozinho. Você não está sozinho. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você não está sozinho. E os discípulos reconheceram Jesus, abriram os olhos, e na dor, na angústia que eles estavam naquele momento, de repente vem uma alegria revigorante no coração deles, porque eles conseguiram enxergar que Jesus estava ali caminhando com eles. Querido, não desanime. Nós temos alguém em quem nós podemos confiar, aquele que nos levanta, refaz as nossas forças, com a sua graça e com a sua misericórdia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Isso quer dizer que todo dia nós temos a oportunidade de nos arrependermos e começarmos a fazer diferente. Todos os dias você pode recomeçar. A maior oportunidade de recomeço é a que Ele nos dá com a morte de Cristo na cruz. A cruz é a maior oportunidade de recomeço para alguém que viveu uma vida dominada pelo pecado e vivendo e sofrendo as consequências do pecado. E de repente Ele morre na cruz por nós, ressuscita, e Ele diz: aquele que crê em mim pode recomeçar, pode fazer tudo diferente. Todas as manhãs o botão restart é acionado. Lembre que Ele poderia usar tudo que eu e você fazemos e fizemos contra nós. Ele poderia, Ele teria todo o direito. Ele sabe, Ele conhece. Mas sabe o que Ele faz? Ele apaga. Tum. Todo dia de manhã Ele apaga. Diz: filho, vamos recomeçar. Vamos fazer diferente a partir de hoje. Vamos viver uma vida junto a partir de hoje. Chega de você caminhar sozinho. Chega de você pagar o preço das suas escolhas erradas. Chega de você enfrentar as dificuldades da vida sozinho. Vamos caminhar comigo. Ah, mas e o que eu fiz? Ah, mas isso... Espera aí. Restart. Zerou.